Retornando, beleza, falando agora sobre direitos fundamentais, aliás, voltando, né, a falar sobre direitos fundamentais, falamos sobre direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, lembra disso? Direitos de primeira dimensão ou geração para algumas provas, para alguma doutrina, que são direitos de não fazer, são obrigações negativas, direitos civis e políticos, liberdades públicas, tudo isso se prende ao direito de primeira dimensão. Direitos de segunda dimensão são obrigações de fazer, obrigações positivas estatais. O Estado é obrigado a ofertar ao cidadão uma segurança, os direitos sociais, direitos econômicos, ok? Então, nesse contexto, são direitos de segunda dimensão. O direito ao trabalho, direito à segurança. Artigo 6º da Constituição reflete plenamente os direitos de segunda dimensão. Terceira dimensão, direitos difusos e coletivos, meta-individuais, lembre, meio ambiente, proteção ao consumidor, lembre, a proteção às garantias, às gerações presentes e futuras, ok? E aí, esse é o básico. Essas três gerações, três dimensões, são certezas na doutrina e na jurisprudência. São, digamos assim, consolidadas. Daí começou a evoluir para mais três gerações depois dessas três primeiras. Eu tenho a quarta, a quinta e a sexta dimensão. Só que eu já vou dizer aos senhores que não é pacífico na doutrina. E isso é um problema para nós. É um problema para nós que eu vou te passar o posicionamento majoritário, mas é perigoso que o examinador queira inventar moda e colocar uma quinta e sexta dimensão em algum posicionamento minoritário. Mas vamos fazer aqui, não. Vamos tentar acercar o máximo das arestas para não deixar espaço para o examinador. Bem que o examinador, quando ele busca muito essas áreas que são controversas, a questão normalmente tende a ser anulada. Mas vamos lá, vamos preparar. Quarta dimensão trata o seguinte: são direitos de quarta geração ou dimensão, estão ligados à democracia, à informação e o pluralismo, direito à identificação genética do indivíduo. Eu vou te falar, essa genética é a mais utilizada, tá? A biocibernética, alimentos transgênicos, essa alteração genética, a possibilidade das pesquisas de célula-tronco, ok? Digamos assim, a ideia de clonagem de animais, tudo se prende a essa quarta dimensão dos direitos fundamentais, tá? E como eu disse, alguns trazem também com a democracia e a informação e o pluralismo. Mas vou dizer, identificação genética, a ideia, podemos dizer, de questões de mutações, digamos, transgênicos, se prende à quarta dimensão. E continua falando, democracia substancial, democracia direta e o sufrágio universal, o direito à informação abrange o direito de informar, o direito de ser informado, o direito de ser informado, o direito de ser informado, o direito de ser informado. O pluralismo é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o pluralismo político, ideológico, religioso, artístico, cultural e orientações. Bem amplo, né? Então eu tenho a ideia para uma doutrina de democracia, essa ideia de democracia substancial, o acesso ao voto, ao sufrágio, o direito à informação, de informar e ser informado, e um direito de proteção genética, ok? Então a quarta dimensão abrange esses três grandes grupos: democracia substancial, direito à informação e a ideia da identidade genética. Beleza? Quarta dimensão. Quinta e sexta dimensão. A quinta dimensão, o direito de quinta dimensão é a paz, pois é algo que deve ser buscado pelos Estados, são direitos transnacionais. A paz é um axioma da democracia, a base, sustentáculo de uma democracia participativa, o supremo direito da humanidade. Então, o direito de quinta dimensão, eu tenho a busca da paz mundial. Sexta dimensão, o acesso à água potável, tá? Isso já foi análise de um entendimento do Supremo, um agravo em recurso extraordinário, vindo do Distrito Federal, e um agravo em recurso extraordinário também do Distrito Federal. 2 agravos em recurso extraordinário, foi analisado e disse uma situação de que a água potável pode ser considerada como direito fundamental de sexta geração. Isso foi o entendimento do Supremo, tá? O entendimento do Supremo, e aí a gente já colocou aqui no nosso material um posicionamento da banca do nosso tribunal, do excelso pretório, do nosso Tribunal Supremo, ok? Supremo Tribunal Federal. Então, quinta dimensão, paz, geração, quinta dimensão, a paz. Sexta dimensão, água potável. Beleza? Maravilha. Maravilha, fechando essa parte, esse bloco que não vai fazer? Questão, vamos lá, questão. Primeira questão, tanto os direitos sociais
Quanto os direitos e garantias individuais, veja, para lá. Está dizendo duas espécies do gênero dos direitos fundamentais. Ele falou direito social. Aí você vai lembrar, direito social de primeira ou segunda? Primeira ou segunda? Rápido. Segunda. E os direitos individuais? Primeira ou segunda? Primeira. Beleza. Impõe ao Estado uma obrigação de não fazer... Ou seja, uma postura deliberadamente omissiva que visa resguardar a esfera de liberdade individual e coletiva do cidadão, certo ou errado? Errado, ele colocou no mesmo saco, colocou no mesmo buraco, tanto os direitos de primeira e segunda dimensão. Já decoramos. Primeira dimensão seria a completude de toda essa questão. Se eu tirasse essa parte aqui inicial, se eu tivesse essa parte aqui, ó, pronto. As garantias individuais, aí a questão estaria certa, ok? A questão estaria perfeitamente redondinha, certa, mas não é o caso. Ele colocou no mesmo saco direitos de primeira e segunda dimensão, deixando a questão o quê? Errada. Beleza. Próxima questão. Trata-se a questão. Enquanto os direitos de segunda geração, direitos civis e políticos, parou. Direito civil e político não é direito de segunda geração. Direito civil e político é direito de primeira geração. Direito civil e político, primeira geração. Direitos sociais, aí sim, direitos de segunda geração. A questão já começou errada. Que compreende as liberdades clássicas, negativas, não é. Negativas é primeira, então estaria certo a questão de colocar isso aqui primeira, ok? Ou formais, realçam o princípio da liberdade, os direitos de primeira geração. Aí tá, vírgula, liberdade, pronto. Os direitos de primeira geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam como as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. O que o examinador sacana fez? Inverteu as premissas. O que é direito de primeira, ele falou que é segunda, e o que é segunda, ele falou que é primeira. Beleza? Então, para a gente deixar essa questão, a questão está errada, ok? Vamos marcar aqui, está errada. Como poderia deixar essa questão certa, professor? Eu colocava aqui primeira. Riscava, primeira geração. Riscava aqui, ó, segunda. Escrevi aqui segunda geração. Aí estaria perfeito a questão. Pode até utilizar ela no meu caderno. Dá para você copiar na mão o conceito redondinho para poder acrescentar ainda mais no seu material. É claro, com essa adaptação que eu acabei de falar. Evoluindo para a terceira questão, vamos lá, IBAD, demoníaca, IBAD é foda, vamos lá, 2018. Um guarda de segurança, olha lá, guarda de segurança, olha como vem a prova, questão ferrada. Os direitos humanos de primeira dimensão ou geração marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito. E nesse contexto, é claro, vem da ideia das liberdades individuais, Revolução Francesa, lembra disso? O respeito às liberdades individuais em uma verdadeira perspectiva de absenteísmo, ou seja, de não fazer, estatal, absenteísmo estatal. Alguns documentos, olha lá, ele vai trazer as obras, olha como eu falei no início da aula, quando eu falei no primeiro bloco, é importante gravar as obras que se prendem à primeira dimensão e da segunda dimensão. Esquece a primeira dimensão. Segunda dimensão, lembra de cabeça, rapidinho? Constituição Mexicana de 1917, Constituição de Weimar, ou alemã, de 1919. Se você se prender a essas duas informações, você consegue matar essa questão. Olha lá, continuando. Alguns documentos históricos são marcantes para a configuração e emergência desses referidos direitos, século 17, 18, 19, destacando-se os seguintes documentos. Exceto, ele falou, um não é dessa primeira geração. Paz e Westfália, professor, não sei. Habeas Corpus Act, professor, não sei. Constituição de Weimar da Alemanha, essa aqui é de 19, e ela se prende a direitos sociais, ela se prende a direitos de segunda dimensão. Você vai marcar, ser feliz e ir para a próxima questão. Professor, nem sei se as outras são de primeira dimensão, mas na verdade são. As outras são de primeira dimensão, tá?
O que você tem que decorar? Veja, se você estudar de forma paralela é ótimo, né? De forma paralela, você consegue matar por eliminação. E essa é a nossa missão, ok? É reacertar a questão. Beleza? Maravilha. Segunda questão, letra C. Terceira questão, já era. Quarta questão, vamos lá, de você, lê aí. Quando toma água, lê aí. E aí? Eu sei que alguns vão falar, professor, para lá, a paz, o senhor já falou aí que é de quinta geração, professor. A paz, o senhor falou para mim que é de quinta geração. Eu falei isso mesmo, coloquei lá. Falei, a busca da paz, quinta geração, não é isso? Quinta ou sexta? É quinta. Bacana? A água potável é a sexta. E a quarta, que é a divergência entre a parte de democracia substancial, a informação e a genética, né? Eu falei que a quinta é a paz. Professor, e aí? Os direitos fundamentais de terceira geração guardam relação com os chamados direitos difusos, certo? De que são exemplos, o meio ambiente, certo, saudável, e a paz. Pois é. A banca, nessa questão, ela considerou como certa. Tá? Como eu disse para você, a quarta, a quinta e a sexta dimensão, elas são... Esse é o problema. A quarta e quinta dimensão, ela vem para atrapalhar a nossa vida. Porque ela mistura muitos dados que ainda há uma imprecisão doutrinária quanto a isso. Se eu não conhecesse, vamos assim, se eu não tivesse falado para vocês da quarta e quinta geração, perfeito? Não tivesse falado da quarta, quinta, sexta geração, não tivesse falado, essa questão estava certa? Sim. Então quer dizer que essa banca aqui, a Quadrix, ela não reconhece que existe uma quarta, uma quinta e sexta dimensão, incluiu a paz como terceira dimensão, a gente vai marcar e vai seguir o jogo, beleza? Eu sei que agora eu causei um nó na sua cabeça, falou, professor, mas e a quinta dimensão? Mas como eu disse para você, não é certa a quarta, a quinta e a sexta. Não é certo doutrinário, não é certo, os doutrinadores ainda batem cabeça para falar o que é, e as bancas ficam normalmente perdidas nesse meio caminho. Mas o que é certo? Uma questão certa. Você marcaria o quê? Um contexto difuso e coletivo, realmente a paz ela vem para poder abarcar e proteger. Nesse contexto, a questão está certa. Questão difícil, tá? Questão difícil. Beleza? Vamos evoluir. Quinta questão. A quinta questão vai tratar o seguinte. Essa aqui é mais tranquila. Os denominados direitos fundamentais de terceira geração. Vamos lá, terceira geração. O que protege? Tutela a integridade física e moral do indivíduo. Leia-se assim, da pessoa. Não, essa é a primeira. Segundo, consagra o princípio da isonomia, igualdade entre as pessoas. Primeira dimensão. São de titularidade coletiva, difusos e coletivos. Meio ambiente para todo mundo. É essa, ok? É essa. Letra D, corresponde aos direitos econômicos, sociais e culturais. Esse é segunda dimensão. Veja, o examinador trabalhando apenas com as 3 gerações. Bacana? Próximo, vamos lá, direito à comunicação. O direito à comunicação não tem mistério, tá? Direito à comunicação não é informação, comunicação. Tá? A comunicação está na terceira dimensão. Tá? A comunicação é terceira dimensão, como o direito ao consumidor como ao meio ambiente, ok? Direito à comunicação é terceira geração. Direito à comunicação é terceira geração. Direito à comunicação é terceira geração. Direito à comunicação é terceira dimensão. Direito à comunicação é terceira dimensão. Mais uma. Direito à comunicação é terceira dimensão, ok? Bacana! Evoluindo, a gente sai agora para uma outra classificação. Classificação agora, outro tópico, melhor dizendo, classificação dos direitos fundamentais. Falamos das gerações, das dimensões, da evolução, e agora falamos sobre uma classificação dos direitos fundamentais. Como eu bem trouxe aqui, essa aqui é uma matéria doutrinária, ou seja, tem várias doutrinas, várias pessoas que escrevem a respeito disso. Vou trazer para vocês as principais classificações que eu já vi em prova ser cobradas, e aí a gente vai trazer para o nosso material, ok? Aquelas classificações que têm menor apresentação em prova, ou às vezes nunca caiu, a gente tende a deixar de lado, e vão preparar o que mais cai, o que realmente as bancas, eles padronizam o que ser cobrado, ok? Nessa ideia, vamos falar uma classificação da Constituição Federal. A Constituição classifica os direitos fundamentais, veja, classifica os direitos fundamentais tendo os direitos fundamentais como gênero. O título 2 fala
dos direitos fundamentais e eu tenho 5 espécies, ok? Que são os capítulos. Capítulo 1º, direitos individuais e coletivos. Capítulo 2º, direitos sociais. Capítulo 3º, nacionalidade. Capítulo 4º, direitos políticos. E capítulo 5º, partidos políticos. A pergunta é, os direitos fundamentais estão presos apenas ao título 2? Não. Estão presos apenas ao capítulo 1? Não, já falamos isso. A Constituição adotou um sistema aberto de direitos fundamentais, onde não se prende apenas ao título 2, não se prende apenas ao artigo 5º, não se prende apenas à Constituição. Eu posso ter normas internacionais que também vão tratar de direitos fundamentais. Aí eu estou falando do poder constituinte supranacional, né? Então, nessa ideia, o nosso sistema é aberto, ok? Então, essa é uma classificação que traz a Constituição. Ela trouxe como uma forma de organizar, para poder estudar o artigo 5º, aliás, os direitos fundamentais, ok? Inclusive, é a nossa primeira Constituição que traz esse complexo de direitos fundamentais já de cara, já no título 2, para dizer, olha, aqui agora funciona de forma diferente, né? Quanto ao modo de elaboração, a nossa Constituição, ela é o quê? No modo de elaboração, ela é histórica, ela é dogmática, né? Dogmática. Então, ela se prende aos dogmas inerentes ao momento da elaboração. Os dogmas eram a liberdade plena. A proteção, tinha acabado de vir num período de ditadura militar. Então, tinha que colocar o quê? O capítulo próprio, o título 2, todos os direitos fundamentais, falar, fique tranquilo, cidadão, aqui você está protegido, nós vamos proteger você. Beleza, essa é a classificação, só que você tem que ficar esperto. Por exemplo, às vezes o examinador, o CESP, eu já vi fazer isso, ele cobrar, por exemplo, olha só como caiu essa questão aqui, vou dizer para vocês aqui. Olha só, como perguntou. Inclui-se nos direitos e garantias fundamentais. Ele está falando do título 2. Da República do Brasil, a inviolabilidade do direito à igualdade, a aposentadoria, a nacionalidade e o plebiscito. Gente, o que ele fez? Essa foi maléfica. Ele quis dizer, sabe o que ele fez? Ele pensou. Ele pegou a isonomia que está dentro do artigo 5º. Isso é direito fundamental? A resposta é sim. Porque é um direito que está dentro do capítulo 1º, que faz parte do gênero título 2, direitos fundamentais. Ele pegou a aposentadoria, olha que sacana, que está aqui no título 2, no capítulo 2, direitos sociais. Ele pegou a aposentadoria e falou, isso aqui é direito fundamental? Está dentro do título 2? Sim. Olha só que sacana. Ele pegou a nacionalidade, o artigo 12. Ele falou assim, isso aqui é direito fundamental? Sim. Ele pegou o plebiscito, ou podia ter pego o referendo, ou iniciativa popular, que está dentro do capítulo de direitos políticos. Isso aqui é direito fundamental? Sim. Então, o examinador realmente, ele pegou de forma, realmente ele foi sacana, né? Ele pensou um direito dentro do complexo, dentro de um gênero, dentro de uma espécie, capítulo 2, ele pegou um do capítulo e falou, isso aqui é direito fundamental? A resposta é positiva. Então eu posso dizer, por exemplo, que o 13º salário é um direito fundamental? A resposta é sim. Que o 13º salário está onde? No artigo 7º da nossa Constituição Federal. Eu posso dizer, por exemplo, o quase nacional, que é o português, quase nacional, a gente chama de quase nacional, o português, que tem os mesmos direitos do brasileiro naturalizado aqui no Brasil. É um direito fundamental ser o quase português? Sim. A possibilidade de que só o brasileiro nato ser presidente da República, só o brasileiro nato, ter o cargo de presidente da República, por exemplo, é um direito fundamental? A resposta é sim. Então veja, desses gêneros, do gênero título 2 eu tenho as espécies, e dentro das espécies eu tenho esses pequenos direitos, que estão contidos dentro do capítulo. Então, todos eles são chamados de direitos fundamentais que englobam o título 2 da Constituição Federal. Entendemos isso? Então, nesse caso, a questão está o quê? Está certa. Beleza? Questão difícil, não fácil, ok? Vamos fazer a próxima questão, olha lá. Os direitos fundamentais individuais incluem o direito à intimidade, o direito ao devido processo legal, e o direito de greve, tá, agora esse é o problema. Aqui ele te perguntou agora também, na verdade, não te perguntou conhecimento técnico. Olha que loucura. Ele não te perguntou, aquela questão anterior também não te perguntou conhecimento técnico. Era só para saber se você sabia a posição dos direitos e ver se estava dentro do título 2.
Essa outra questão falou, por exemplo, que o direito de greve está contido nos direitos individuais. Só que não está. O direito de greve está contido nos direitos sociais. Entendeu? Está no capítulo 2º. Olha que sacana. Ele não perguntou nada de doutrina, não perguntou nada, só perguntou se você sabe o sumário da Constituição Federal. Veja a importância de a gente saber o que você está estudando. Isso é muito importante. Quando você pegar o título 1 da Constituição, está ali do lado o sumário, saber qual é a sequência, onde é que você está. Quando fala o título 2, direitos fundamentais, mesma coisa. Saber o que está contido em cada título. Isso é importante, isso é importante. Professor, como é que eu vou saber isso? Lendo. Leitura. Leitura da Constituição e resolução de questão. Resolver a questão, porque você vai errar essa, você vai perguntar o porquê que está errado, e você vai encontrar que o direito de greve, na verdade, o direito de greve, vão responder já a questão, o direito de greve não faz parte dos direitos fundamentais individuais, ou seja, não está no capítulo 1º, bem que ele trouxe direitos fundamentais individuais, leia-se direitos individuais e coletivos no capítulo 1º. Beleza? Maravilha! Essa é uma classificação mais rasa. Agora eu vou trazer uma classificação de um alemão, tá? Georg Genelec. Georg Genelec, ele trouxe também uma classificação dos direitos fundamentais, tá? E ele traz uma verdadeira uma situação de status da participação do indivíduo diante do Estado, ok? Ou vice-versa, do Estado diante do indivíduo. O Estado, professor, por que você está cobrando essa matéria não é mais complexa, professor? É uma matéria que eu preciso estudar para uma prova rasa. Gente, como eu fiz para você, uma prova de guarda de segurança perguntou as obras dos direitos fundamentais. O examinador ele começou a ampliar o seu campo de aplicação. Ele começou a olhar para provas mais difíceis e falou, esse aqui dá para a gente cobrar. E começar a cobrar também para as provas mais básicas. Por isso que não tem como eu dar uma aula para você rasa. Eu tenho que agora puxar um pouquinho no seu conhecimento, puxar um pouquinho, forçar um pouquinho a sua barra, para você estudar um pouquinho mais, beleza? Se não cair, o que é bunda não prejudica, ok? Não vai prejudicar isso daqui. Beleza? Então, já falando do status, classificação de Georg Genelec sobre os direitos fundamentais, que é um grande publicista alemão, Georg Genelec, na sua obra Sistema dos Direitos Subjetivos Públicos, tá aí a obra aqui em alemão, nada a ver, não tem isso, não é essa pronúncia não. Ainda no meu alemão não está bom ainda, suficiente, mas chego lá. Formulou a concepção original segundo a qual o indivíduo, como vinculado a determinado Estado, encontra sua posição relativamente a este cunhada, estabelecida por 4 espécies de situações jurídicas. Ele chama isso de status. Seja como sujeito de deveres, seja como titular de deveres, de direitos, ok? Então eu fiz uma tabelinha para você, para facilitar. Coloquei as palavras-chave. Então, você não precisa saber ler o livro do Genelec, não precisa. Você só precisa saber as palavras-chave, que se prende ao status, e aí pode ser assim configurado. Se você gravar as palavras-chave, você não precisa nem saber a fundo a matéria. Gravou, acabou. Você quer ver? Vem comigo. Quando eu estiver falando de um status passivo, ou estado de subjeção, é um dever de obediência. Falou estado passivo, você vai lembrar dever de obediência. Estado passivo, dever de obediência. Você vai lembrar, ó, o marido diante da esposa, ok? Cabelinho aqui. O marido, não é a esposa não, o marido tem o dever de obediência para a sua esposa. É um status passivo, tá? Não vem falar não que quem manda na sua casa eu sei que é a esposa. Não vem falar não, lá em casa quem manda é a esposa e tá bom demais, vamos embora. Tá? Esposa que manda. Então eu tenho um status passivo, um dever de obediência à minha esposa. Status passivo. Pode falar. Passivo, estou paradinho. Pode falar, mulher, que eu vou obedecer. Ok? Status passivo. Por exemplo, obrigatoriedade para o Estado, agora comparando, de votar. Obrigatoriedade de alistamento eleitoral e votar. Não é isso? Nós não somos obrigados a votar aqui no Brasil? Somos obrigados ao alistamento e o voto são obrigatórios no Brasil? Okay? Tem exceções, que as pessoas que são facultativas, acima de 70 anos, os analfabetos, e vai embora. Okay? Mas a regra é que você é obrigado a alistar e votar. Então, isso reflete um status passivo de dever de obediência. Beleza? Segundo status, agora status é negativo, ok?
status negativos, ou status de liberdade, ou status negativos. Aqui há uma esfera de independência do Kleber para a sua esposa, ok? Aqui é um status de independência do Kleber para a sua esposa, ok? Eu estou brincando, né? Mas na verdade minha esposa seria o Estado, ok? Minha esposa seria o Estado. Status negativos, a minha esposa não pode interferir, por exemplo, no meu direito constitucional de ver a partida de futebol do meu querido e amado rubro-negro Flamengo, ok? Ela não pode, é um status negativo, ali é a blindagem, ela tem que não pode interferir nesse momento é sagrado para mim assistir lá em casa, ok? Na minha poltrona lá, assistir o meu jogo. Esse é o status negativo, tá? O Estado, agora trazendo para a matéria, reflete os direitos individuais. Por exemplo, a inviolabilidade do domicílio. O Estado não pode entrar na minha casa. São os direitos de primeira dimensão, professor? Sim, pronto, fechou. São os direitos de primeira dimensão. O status negativo, o Estado não pode, negativo não entra na minha casa. Direitos individuais, direitos de primeira dimensão. Fechou? Bacana. O status positivos é o contrário. Negativo o Estado não faz. Positivo o Estado tem o quê? Tem que fazer. Agora eu tenho que... A minha esposa, ela tem a obrigação de fazer o quê? Massagem no meu pé quando eu chegar quando eu estou trabalhando muito tempo. Dando muita aula aqui de pé aqui, ela chega em casa e faz uma massagem. Esse aqui é o status passivo. Esse é o status positivo. Ela tem que ofertar para mim. Ok? Mentira, não faz. Não, faz sim, meu amor, faz. Ela faz. Ela, com certeza ela faz sim. Faz água quente, faz um chá. Minha esposa desceu do céu, graças a Deus. Então, nesse caso, o status positivo, aqui é o Estado, aqui é o contrário. São os direitos sociais. O Estado é obrigado a prestar para o indivíduo. Professor, os direitos sociais. Esses aqui são os direitos de segunda dimensão, professor? Sim, aí, pronto, cara. Já começou a casar aquela classificação aqui com a evolução com a classificação. Pronto. E o último é status ativo. Aqui é a chance de eu poder buscar direitos, ok? O indivíduo é chamado a participar do processo político. Melhor dizendo, perdão. Aqui eu posso participar do processo político, tá? Aqui não é obrigatoriedade, mas os direitos de nacionalidade, direitos políticos, se prende a isso, entendeu? De eu participar. Político, por exemplo, plebiscito. É um exemplo disso. Referendo, iniciativa popular, votar, não obrigatoriedade, e sim aqui eu sou chamado a participar, digamos assim, ativamente do Estado. Status passivos, eu sou obrigado a ficar na minha, diante do Estado. Obrigação de alistamento eleitoral e voto. Estado negativo, o Estado não pode obrigar a minha pessoa a realizar ou invadir a minha privacidade, por exemplo. Aí o status, direitos individuais. Estado positivo, é o contrário, direito de segunda dimensão. O Estado tem que preparar para mim, tem que ofertar para mim o quê? Direito à segurança, à saúde, trabalho, moradia, previdência social, proteção aos desamparados. E o Estado ativo, eu sou chamado a trabalhar no Estado, mover ao Estado, através do quê? Através do referendo, através do meu voto. Participar ativamente. Fechamos. Fácil, não é fácil? De início você olhou e falou, cara, que negócio de status, não sei pra caralho, professor. Agora ficou fácil. Ficou fácil. Vamos fazer exercício? Vamos lá? Quer ver como você sabe fazer? Deixa eu apagar aqui primeiro. Vamos lá. Pergunta assim. Consoante a teoria do status dos direitos fundamentais, de autoria de Ginielec, o direito à saúde parou. Tal como previsto na Constituição, parou. Direitos à saúde, você pensa, é direito de primeira ou segunda dimensão? Segunda dimensão, ok? Nesse caso, o Estado ele é negativo, não faça, ou o Estado ele tem que fazer para você? Tem que fazer. Se ele tem que fazer, o status é negativo ou é um status positivo? Positivo. Olha só como ficou fácil. Viu como ficou fácil? Você já identificou aqui direito à saúde, já lembrou o artigo 6º, direitos sociais segunda dimensão, status positivo. Marcou, ficou fácil para a próxima. Olha lá. Primeira questão, pergunta assim. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, no final do século XIX, Ginielec desenvolveu a doutrina dos 4 status, segundo o qual o status civilitatis supremo em relação aos demais status autoriza que o indivíduo desfrute de um espaço de liberdade com relação à ingerência dos poderes públicos. E aí?
É o status civilitatis? É isso mesmo? Ou status negativos? Status negativo, né? Tá errada a questão. Professor, por que não status civilitatis? Volta lá para você lembrar, ó. Status civilitatis, tá aqui, ó. Civitatis é positivo, ok? A possibilidade do Estado me ofertar de segunda dimensão. E a questão está se referindo à ideia de desenvolver o quadro status, autoriza o Estado defende um espaço de liberdade com relação à gerência. O Estado não pode entrar na minha casa, espaço de liberdade, status negativo, ok? Beleza, fechamos, fácil, maravilha. Eu tenho mais uma classificação, tá? Uma classificação quanto de José Carlos Vieira Andrade, tá? Ele segue o padrão do Jelinek, tá? E ele traz uma classificação inspirada no Jelinek referente ao status. E aí ele trata que os direitos fundamentais também podem ser classificados em direitos de defesa, direitos de prestações e direito de participação. Aqui, na verdade, vai servir para a gente revisitar o que nós já vimos lá atrás, direitos fundamentais, que não vai fugir primeira e segunda dimensão, mas saber de alguns pontos importantes. Olha só, primeiro ponto. Fiz um paralelo aqui. Direito de defesa e direito de prestação. Direito de defesa, primeira geração. Lembra lá, status negativos, né? O Estado não pode interferir na minha casa, não pode entrar na minha casa, tem que me proteger. Segunda geração, prestação. O Estado tem que ofertar para a minha saúde, educação, para lá. Beleza. Quando os direitos fundamentais surgiram no século XVII, XVIII, seu objetivo era proteger o indivíduo em face do Estado. Beleza. Assim, sua finalidade é defender o particular contra o poder absoluto do Estado. Por isso, são relacionados ao valor de liberdade. Pronto, acabou. É a mesma coisa, professor, mesma coisa. Tá? Direito de defesa se prende aos direitos de primeira dimensão. Os direitos de primeira geração que entram nessa classificação são apenas os direitos civis ou individuais. Lembrando que estes direitos possuem status negativo e exigem uma abstenção por parte do Estado. Tudo que nós já vimos está aqui. Direito de segunda prestação ou direito de segunda dimensão. Olha lá, exige do Estado alguns tipos de prestações positivas. Estão ligados à igualdade material, principalmente aos direitos sociais, exemplo dos direitos à saúde, construir hospitais, contratar médicos, fornecer medicamentos. Pronto, é o que a gente já estudou já, direitos de segunda dimensão. Questão, olha lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da La Concurso para o nosso curso específico, nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro o edital foi publicado. E claro, nós aqui da La Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, ó, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da La Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou lá concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí, oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos, então espero vocês aqui na La Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá.